Boa tarde a todos. Primeiro eu queria dizer que é uma grande alegria, né? Eu sou um médico pernambucano, venho de Recife para estar aqui hoje, essa tarde, com vocês. É um orgulho poder estar no auditório da USP falando para líderes de saúde. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês todos aqui. Eu vou tentar ficar bem no nosso horário, que a gente já deu uma corrida aí agora na manhã. É um desafio tremendo, né? Falar o meu tema, o Everton pediu que eu falasse sobre liderança de alta performance. Falar de liderança para líderes é um baita de um desafio, né? Então, eu espero não decepcioná-los, porque eu não vou trazer fórmula mágica de coisa nenhuma aqui. Eu vou trazer o básico que precisa ser feito de forma consistente para que, de fato, a gente consiga ter sucesso nas nossas operações. Eu, só me apresentando rapidamente, meu nome é Alexandre Cunha. O Clube Dr. Med é uma empresa nossa que é uma plataforma de educação, mentoria, negócios na área médica. Eu já aqui me explicando quem sou eu. E, ao invés de falar do meu currículo, eu sou médico há 22 anos, me formei lá em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, sou clínico, já percorri toda a jornada que um médico pode percorrer, desde ser médico no interior e não ter recurso nenhum para tentar tratar nossos doentes. A minha melhor chance era conseguir a ambulância funcionando para colocar o doente dentro dela e levar para a capital. Já fui plantonista de hospital privado, de hospital público, já fui diretor de hospital, já fui diretor de operadora de plano de saúde. Dos meus 22 anos de formado, a grande maioria deles, nos últimos 15, vem sendo dedicados à gestão. Mas, mais do que tudo isso, eu queria me apresentar assim, como o marido de Cris, o pai de Gabriela, minha filha tem 15 anos, a mais velha ali, a menorzinha tem 11, o João não é meu filho. Outro dia perguntaram para ele assim, João, como é que está teu padrasto? Aí ele disse, quem? Teu padrasto. Ele disse, não, padrasto, Alexandre. Não, o tio Alexandre não é meu padrasto, não, ele é meu amigo. Então, essa é a minha família. A tradução, melhor tradução minha está nessa foto, no lugar que a gente gosta, com as pessoas que eu amo e que me motivam todo dia a tentar tirar leite de pedra, igual vocês aí também, tentam tirar leite de pedra todo dia para fazer mágica, que é cuidar da saúde. E aí a gente entra nesse gráfico aqui, que eu outro dia assisti uma palestra do Gasparetto, do Emerson Gasparetto, e ele usou esse desenho aqui, eu achei interessante trazer, porque aqui mostra o que a gente sabe, que é mais ou menos 5%, né? A gente estuda para cacete para saber 5% de alguma coisa. Tem lá o que a gente não sabe, que é mais uns 5%, mas o pior é ali, aquele azulzão ali, que é o que a gente nem sabe que não sabe. E na faculdade de medicina, a gente é treinado para saber tudo, a gente é treinado para ser dono da verdade, mas a gente não é treinado para o que de fato a gente vai ter que enfrentar, que é o mercado competitivo, é o mercado que cobra prestígio social do médico, é o mercado que não ensina que posicionamento é importante para que o teu serviço seja comprado, é o mercado que cada vez paga menos e te exige a trabalhar mais. Quem é médico aqui? Estou falando bobagem? Não é isso que a gente está vivendo ou colocando nossos colegas para viver? Depende de que lado do balcão a gente está, né? Mas a gente está vendo essa realidade acontecer. Então, o que a gente não sabe é muito maior do que o que a gente se preparou a vida toda e consegue saber. Então, essa humildade precisa fazer parte do perfil de liderança. Se eu vou falar de liderança de alta performance, eu preciso falar em humildade, porque o líder de alta performance, ele necessariamente é um cara humilde. Ele sabe o que ele não sabe e ele procura encontrar nas outras pessoas o que ele precisa para que o time funcione. Ele é humilde, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente ambicioso, porque ele quer ver o serviço funcionar. Isso não necessariamente passa só pelas nossas mãos, mas pela mão de quem a gente contrata. A gente tem que ter a humildade de saber que não sabemos para contratar gente melhor que a gente. E eu digo com toda a tranquilidade do mundo, eu nunca fui o melhor em absolutamente nada do que eu faço. Mas eu consigo chamar quem são os melhores para fazer o que precisa ser feito. Isso é ser líder. E dentro do mercado de saúde, que cada vez mais enfrenta a força dos conglomerados, cada vez mais menos pessoas mandando na coisa toda, a gente fica num contexto extremamente hostil para trabalhar. Porque as cobranças por resultado, por desfecho, são diárias e o desfecho não é mais só a qualidade da assistência. O desfecho é também o desfecho financeiro. A gente tem que entregar a melhor assistência possível dentro de um pilar financeiro que nem sempre faz essa equação funcionar.
Então, o líder de alta performance, o líder de mercado de saúde, ele tem que ser um transformador de vidas, ele tem que entender que as ações dele podem modificar a vida de centenas, de milhares, talvez de milhões de pessoas, e fazer isso com muita responsabilidade, porque a gente vai estar o tempo todo sendo avaliado por vários players, atores diferentes, dentro desse contexto hostil que a gente vive. Esse gráficozinho aqui mostra um pouco é o triângulo da confiança, que eu também roubei lá do Gasparetto, que mostra o que o líder precisa ter para ser, de fato, visto como líder e não como chefe. Todo mundo já teve chefe aqui, é chato pra cacete ter chefe e é pior ser, eu acho. Eu já fui meio chefão assim, putz, é horrível. Porque quando você é chato demais com alguém, você dá uma energia que te rouba uma energia que faz falta depois. E também quando tu tem um cara te microgerenciando ali, avaliando bobagem, ao invés de ver que resultado você entrega, também é chato, né? O bom mesmo é a gente trabalhar porque a gente admira o cara que está ali junto com você. Né? E aí, isso resume bem. A gente tem que ser autêntico, a gente tem que mostrar quem a gente é, a gente tem que, de fato, gerar empatia, a gente tem que, de fato, mostrar que a gente se preocupa individualmente com cada um do nosso time. A gente precisa criar uma lógica que faça sentido aquela pessoa olhar e dizer, porra, esse cara sabe fazer o que ele está me pedindo que eu faça, então eu vou com ele. Não adianta ser general que fica lá atrás do front só escolhendo quem é o próximo que vai para a fogueira. Você tem que saber, general é general, a gente tem que ser general, mas a gente também tem que mostrar que general é soldado, e que soldado sabe dar tiro. Então, se tiver que ir lá para a linha de frente, a gente vai. Eu comecei mostrando minha família e falando do Alexandre pessoa e não do Alexandre profissional, porque eu quero que vocês gostem de mim, que eu quero que vocês tenham alguma empatia por mim. Dificilmente alguém vai ver uma foto bonita de uma família feliz e dizer, porra, esse cara é chato pra cacete. Eu quero que vocês entendam que aqui tem um cara bem intencionado. Então, ali pegando o pilar da autenticidade, da empatia, para gerar lógica, para que vocês olhem para mim e digam, pô, vale a pena ouvir esse cara. Isso a gente tem que fazer no nosso dia a dia também com a nossa equipe. Isso é um trabalho contínuo, né? É igual cortar unha, né? Não acaba nunca. Só que a empatia, esse quadrinho aqui eu peguei de um livro da Kim Scott. A Kim Scott é uma executiva das grandes empresas do Vale do Silício, e ela escreveu um livro que, se vocês não leram, eu sugiro, chama Empatia Assertiva, que ela ensina, e aí nesses quadrantes aqui, ela ensina a gente a ser líder de forma eficiente e assertiva. Né? Quanto mais eu me preocupo, quanto mais aqui na linha vertical eu me preocupo com a pessoa, e quanto mais na horizontal eu a confronto, eu consigo ser um líder assertivo. Ou seja, eu me preocupo com você e eu quero que o seu trabalho seja bem feito. Então, eu te confronto, eu te dou feedback, eu te questiono, eu te mostro possibilidades de caminhos diferentes da que você está adotando para que o trabalho seja bom. Se eu vou para o outro lado, eu continuo gostando muito de você, mas eu não te dou feedback, eu não te digo como a coisa está andando, eu não te falo as más notícias, eu não te digo as verdades inconvenientes, eu estou sendo empático, mas estou te atrapalhando na tua carreira. Porque você não vai entregar. Quando alguém do time não entrega, quem pecou, quem errou foi o líder, em algum momento uma força maior vai dizer, manda essa pessoa embora. E eu vou ter tirado dele a oportunidade de se desenvolver profissionalmente. Então, eu não posso ser esse cara que tem uma grande estima pelo meu colaborador, mas que não o confronto. A mesma coisa é aqui embaixo. Se eu não tenho nenhuma estima e confronto toda hora, eu vou estar dando porrada nesse cara toda hora, eu vou estar perseguindo ele, e isso também não é bom. E do outro lado lá, eu nem gosto dele e acabo o manipulando para que ele faça o que eu quero que ele faça e não o que ele precisa fazer. Então, esse livro é bem interessante, eu deixo aí como sugestão para vocês. Acho que todo líder precisa, vez ou outra, dar uma lida nele. E aí, a gente já falou um monte sobre liderança, mas qual é a diferença mesmo de uma liderança comum e uma liderança de alta performance? O líder comum é aquele cara, isso vem desse livro aí, do Jim Collins, isso é dos anos 2000, deu uma mexida no mercado de gestão na época, que o Jim Collins traz o conceito lá atrás que ele chamou de liderança nível 5, que hoje a gente está chamando de liderança 5.0, que tem a ver com essa revolução digital que a gente está vivendo e a necessidade cada vez mais urgente de a gente se adaptar rápido às novas mudanças e, com isso, liderar de maneira ágil, de maneira que a gente tenha sempre o suporte da tecnologia, mas cada vez mais usando daquela humildade que eu falei lá no começo, para olhar para o colega, olhar para o colaborador e investir no desenvolvimento individual e pessoal de cada um.
Então, a liderança de alta performance se resume em usar o que de melhor tecnologia tem para oferecer, mas centrado no paciente, centrado no colaborador, centrado no ser humano. O André Estiga falou agora há pouco aqui que o médico é o cliente número 1 dos hospitais, né? Em todos os meus negócios, eu sempre entendi assim, né? Se eu não trato bem a minha equipe médica e espero um desfecho positivo, espero qualidade técnica, qualidade percebida. Vamos lá, qualidade técnica já é commodity, né? Ninguém se diferencia porque é bom. Mas você tem que parecer bom. E tem que ser lucrativo, o paciente tem que gostar de você, tem que voltar. Como é que eu vou conseguir tudo isso? Falando assim parece fácil, né? Mas vocês sabem que não é. Como é que eu vou conseguir tudo isso se eu não boto o cara como meu cliente número 1? Então, a liderança de alta performance é essa, que olha para a pessoa, que desenvolve a pessoa. O líder é aquele que assume a responsabilidade quando alguma coisa não funciona e é aquele que parabeniza a equipe quando tudo deu certo. Esse é o líder de alta performance. E qual é o líder comum? O líder comum é aquele camarada que apaga incêndio todo dia. A gente é assim, né? Quase sempre a gente se vê apagando incêndio e a gente tenta parar para pavimentar um caminho para uma solução mais definitiva para aquele problema. Alguém mostrou aqui mais cedo, acho que foi o Alan, mostrou aqui o Ishikawa. Aí a gente vai lá, o pessoal da qualidade faz o Ishikawa, encontra a causa raiz do problema e vamos se debruçar para, então, resolver o problema de uma vez por todas, até vir um novo incêndio, né? E a gente tem uma coisa, quando eu falo a gente é porque eu já me vi nesse lugar, tá? E eu, na verdade, me vejo nesse lugar de vez em quando e eu fico me monitorando, me fiscalizando para escapar dele, porque são armadilhas muito fáceis. É muito gostoso chegar no hospital e alguém dizer assim, pô, chegou o doutor Alexandre. Pronto, doutor Alexandre chegou. Agora está resolvido. Aí você enche o peito e vai lá apagar o mesmo incêndio que você apagou ontem. Isso é só vaidade. Isso não está ajudando em nada. O serviço tem que funcionar sem a gente. Mas é muito bom quando a gente está trabalhando com uma área que a gente domina e vê o problema e a gente meter a mão para resolver. Mas o líder não é esse. O líder é aquele cara que consegue dar 2 passos para trás e treinar suas equipes para que consigam resolver os problemas sem ele. Se eu tenho que toda hora estar descendo para o operacional para fazer a coisa rodar, está tudo errado, meu processo está mal desenhado, eu estou sendo incompetente e o resultado da minha incompetência vai ser um time que não funciona. Aqui, o pacto de desempenho de colaborador é uma das ferramentas que a gente utiliza das nossas empresas que ajuda essa relação de líder e liderado a ficar mais evidente, porque eu contratualizo. Eu entrego o documento na mão do cara e está lá. O que eu espero, quais são as responsabilidades, o que eu estou fazendo bem, o que não estou, enfim. Tem todo um descritivo da atividade para que cada um seja avaliado com os critérios objetivos, metrificados, sabendo como serão avaliados e está previamente acordado. Então, na hora do feedback, quem vai tomar o feedback já sabe, na verdade, tudo o que aconteceu. Ele já vem com um plano B, C de solução, porque ele já está com o documento na mão. Transparência. Já falaram aqui hoje também, comunicação assertiva, transparente, honesta, faz parte de um líder de alta performance. Se eu não tenho, isso é a nossa ferramenta, podia ser qualquer outra, mas se eu não tenho metrificado e colocado de forma clara para o meu liderado como eu vou avaliar ele, deixa de ser avaliação, passa a ser uma coisa subjetiva e dentro do nosso subjetivo 1000 maldades podem acontecer. Não pode haver espaço para isso. Então, só continuando aqui, a gente tem que ter visão estratégica sempre do negócio, né? Eu gosto de falar que a indústria da saúde é uma grande engrenagem ultra complexa, com milhões de peças que tem que se encaixar e funcionar, e todos nós aqui somos parte dessa engrenagem. A gente é uma peça no meio dessa indústria. Se eu entendo isso e procuro de forma objetiva, de forma clara, fazer o que eu melhor posso fazer, entendendo que eu sou uma peça dentro dessa engrenagem, eu vou ter uma boa performance, eu vou performar bem, eu vou ter um bom desempenho. Agora, se eu resisto a isso, você só se frustra, porque o mundo está mudando rápido. Eu não sei se eu já falei hoje, essa revolução digital que a gente está vivendo vai se concluir em 5 anos. A primeira revolução industrial levou 70 para se concluir. Então, a adaptação é uma qualidade essencial, é uma das soft skills mais desejável hoje. Então, eu preciso olhar o macro do negócio e entender que a caneta pesa, entender que a decisão pesa, né? E a gente não está falando só de saúde, a gente está falando do lado financeiro também.
E eu preciso fazer isso e deixar claro para o time quais são os pilares que guiam a corporação, que guiam a empresa, quais são os objetivos, para todo mundo ir para o mesmo lugar. Porque se eu não sou claro, e principalmente nós médicos, a gente tem dificuldade, às vezes, de falar sobre dinheiro, sobre metas financeiras com os colegas, ao custo de ser colocado, às vezes, como mercenário, como bandido, como um cara que foi para o outro lado do balcão e por aí vai, a gente escuta mil coisas. Pô, líder é isso. Líder tem que ter uma dose de resiliência e uma reserva para aqueles que não vão gostar da gente, faz parte. A gente tem que estar sempre antecipado à mudança, já falei, né? Tomar decisão sempre rápida, sob pressão, claro que baseado em medicina, baseado em evidências. Hoje a gente tem aí 1000 ferramentas de tecnologia e inteligência artificial para dar valor preditivo, para a gente ter tendências de comportamentos, para onde aquilo vai acontecer e a gente se antecipar nas nossas decisões. Então, isso nos embasa, mas, no final, a sensibilidade médica acaba sendo um fator fundamental para uma boa tomada de decisão. Né? Claro que a gente tem ótimos administradores, engenheiros conduzindo negócios de saúde, mas eu gosto muito de uma frase que eu escutei e repito no antigo chefe, que ele dizia: é mais fácil colocar um administrador na cabeça de um médico do que um médico na cabeça de um administrador. Eu já perdi doente. Eu já tive a dor de dizer para uma mãe que o filho dela morreu. Eu já tive a alegria de dizer para alguém que eu consegui resolver o problema, que o tratamento funcionou. Eu já vivi noites e noites pensando o que eu devia ter feito e não fiz, que levou aquele paciente a morrer. Será que foi alguma coisa que eu não fiz? Será que eu ajudei a um desfecho negativo a acontecer? Eu vivi isso. Então, eu sei que por trás de uma planilha tem dor e tem alegria, porque eu vivi todas elas. Comunicação, empatia pelo outro, capacidade de inspirar e motivar, criar um ambiente de trabalho produtivo, é tudo isso que eu estou falando para vocês. É usar tecnologia, é usar os analistas que estão ao nosso lado, nos dando suporte para tomar as decisões de maneira mais empática, mais assertiva e mais inspiradora possível. Né? Tem que ter paixão, sabe? Quando a gente trabalha com gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que gostar de gente. Quando eu migrei da carreira assistencial para a carreira executiva inicialmente, depois para a carreira empreendedora, a minha mãe dizia assim: você era um ótimo médico, né? Mãe é mãe, né? Eu era um ótimo médico. E quando eu comecei a entender que as minhas ações antes eram no 1 para 1, mas que agora, como executivo, eu participava de formação de políticas, de criação de protocolos, de acesso, de melhoria de qualidade de vida de pessoas que nunca vão nem me ver. Nós conseguimos ajudar a vida de pessoas que nunca vão nem saber o nosso nome, mas a gente extrapolou 1 para 1 para impactar a vida da coletividade. Isso é ser líder de saúde. Então, é você usar isso de maneira inspiradora para motivar a sua equipe e mostrar que o lado burocrático do jogo é um lado necessário. É fundamental que alguém fique olhando o custo, que alguém controle, que alguém olhe como está a performance de cada um para buscar a melhoria contínua. A gente tem que ter dentro de nós o senso do PDCA, que já mostrado aqui também hoje. PDCA não é uma ferramenta, PDCA é um estilo de vida. A gente tem que estar o tempo inteiro. E o time da ponta é fundamental para nos trazer as respostas que a gente não tem. Sem escutar a ponta, a gente não vai saber o que a gente precisa. Quer saber o problema do teu hospital? Vai conversar com quem está lá na ponta, fala com o recepcionista, fala com o enfermeiro, com o técnico, escuta o médico que está lá no PS. Mais da metade dos teus problemas vão estar ali já, as soluções. Eu era chefe do serviço de urgência, estava falando com o Diego ali fora, que eu me vi muito na palestra dele, na dor diária de fazer gestão de PS. Eu era chefe de um PS lá em Recife e eu não conseguia bater o tempo porta-elétrico. Ele falou aqui de um tempo porta-elétrico de 3 minutos, eu não consegui. E a gente educou todo mundo, botou banner, fez de tudo e o tempo não batia. E a gente começou a ver que era na recepção que a coisa não acontecia. Eu comecei a descer na recepção e aí eu ia perguntar assim para a recepcionista: qual é o teu trabalho? Aí ela dizia assim: o meu trabalho é fazer a fichinha do paciente. Aí eu, não. Aí é do lado: não, meu trabalho é ver se está elegível. Porque se não tiver, né, doutor, a gente nem atende, querendo mostrar serviço. E eu virei para elas, depois de ouvir um monte de resposta boba. Eu falei: não, o trabalho de vocês aqui é me ajudar a salvar vidas. Aquele banner ali, chamando a atenção para a dor torácica, eu quero que você olhe para cada um que estiver nessa recepção. Se ele tiver com algum sinal de que pode ser dor torácica, põe para dentro, por favor, porque o trabalho de vocês aqui é ajudar a gente a salvar a vida. Nunca mais
depois disso, a gente perdeu o tempo porta-letra do hospital. Porque a gente deu propósito, a gente escutou a dor e deu propósito para as pessoas. Então, o time da ponta é fundamental. Eu não estou me dando bem com essa coisinha aqui. Bom, cultura. Passou lá a frase, mas a gente tem que lembrar que toda empresa tem sua cultura e o líder, ele é o guardião da cultura. Então, se você está trabalhando num lugar onde você não se alinha com os princípios e valores, repense, porque é você quem tem que promover a cultura e levar a cultura até a ponta. Outro dia desse eu estava vendo uma entrevista da Carla, da CIMED, e ela disse assim, chegar lá na empresa e perguntar para o porteiro qual é a meta de venda da CIMED do mês, ele vai saber responder. Isso é cultura. E o guardião da cultura somos nós, os líderes. Então, a gente tem que ter sempre isso muito vivo em nós. Esse é um outro livro que eu trago para vocês, Plataforma, Revolução da Estratégia. Plataforma é um modelo de negócio que está cada vez mais comum. Plataforma nada mais é do que você ser a interface entre problema e solução. É o que nós somos, né? Gestores de saúde são vendedores de solução. E a gente hoje conta cada vez mais com novos recursos e habilidades a serem desenvolvidas para promover soluções. Então, esse livro eu acho super interessante, super atual, trago aqui também para a leitura de vocês. Isso é um pouco do que a gente tem chamado a atenção na mídia recentemente, através de uma dessas nossas empresas, que é o Clube Dr. Med, que é uma plataforma de gestão de negócios, de educação, de networking na área médica. Eu tenho uma outra empresa, que é a Tec Mais Saúde, que eu sou CEO, que é uma plataforma tecnológica para levar medicina especializada para o interior do país. Hoje eu levo medicina especializada para o Alto Sertão nordestino, gero acesso, qualifico fila, impacto positivamente a vida das pessoas, através de uma plataforma. Então, a leitura daquele livro eu acho bem interessante. Claro que, para a gente ser bom líder, a gente precisa ter prioridades, a gente não vai dizer sim para tudo, também não pode dizer não para tudo, mas a gestão do tempo é fundamental e aplicar ferramentas para isso é fundamental, ter organização é fundamental, usar agenda. Usa agenda, não quero usar matriz Gucci, não quero usar matriz de Eisenhower, usa a tua agenda pelo menos e cumpre o que está ali na agenda. É fazer realmente o básico bem feito. Ferramentas estratégicas para otimizar a eficiência. Se a gente está falando de tecnologia, tem muita ferramenta, cada um para um negócio diferente. Ontem eu estava vendo um amigo meu que trabalha com tecnologia falar de um serviço que ele está acoplando ao prontuário eletrônico dele que tira a responsabilidade do médico de estar teclando. Enquanto a gente está falando, pode até acabar com a mesa no meio. Enquanto a gente está falando, a IA está coletando toda a informação e você está ali olho no olho com o paciente. Quando terminar, vai sair tudo impresso, o paciente leva para casa. Então, buscar sempre inovar através de ferramentas, né? Saber delegar, porque delegar é bem diferente de delargar. A gente vê muito as pessoas delargando. Quem já ouviu isso aqui? Isso é uma brincadeira só minha ou vocês delargou, né? Pô, delegar é você, primeiro, confiar muito em quem você está delegando aquela função. Você tem que saber que aquele cara é capaz de entregar o que você está pedindo. Você tem que explicar a tarefa para ele. Você tem que dizer como você vai medir aquela tarefa. E você tem que medir. Mas medir não é microgerenciar, não é ficar todo dia enchendo o saco do camarada, ligando para ele 30 vezes para saber se ele está fazendo. Se você precisa fazer isso, você não confia nele o suficiente. Então, delega, faz as rotinas acontecerem, reuniões diárias, tem os rituais diários, tem os rituais semanais, tem os rituais mensais, bimestrais, tem. Você usa dessas sessões para acompanhar o que você está delegando e fazer, eventualmente, as correções de rota, mas você precisa saber delegar e tem que criar uma equipe que seja autossuficiente. Você tem que descentralizar. Né? Ser líder não é ser o resolvedor de todos os problemas. Ser líder é aquele cara que catalisa a solução, que contribui de forma positiva para a solução, mas criando o senso de autonomia e de autorresponsabilidade. Isso você só faz dando liberdade para cada um dizer o que quer dizer e fazer o que precisa fazer. Na hora que você achar necessário, você faz a correção de rota. Cultura de feedback contínuo, eu já falei, não precisa repetir, né? A gente tem que dar feedback o tempo inteiro, tem que levar também feedback. Feedback é presente. Quando alguém me dá um feedback, eu recebo como um presente, é uma oportunidade que eu não vi de melhorar alguma coisa que eu não percebi. Então não tem que justificar, é porque... Não, recebe, velho. Calma, respira, leva para casa, bota uma noite no meio. Se tiver que falar sobre isso depois, fala depois. Mas na hora não, na hora você recebe. Tem que ter sempre o crescimento e a inovação correndo na veia mesmo, no sangue da gente aqui, e fomentar isso, né?
se colocar fora da zona de conforto o tempo inteiro, porque ou a gente mata o nosso negócio o melhorando e transformando o que temos hoje em algo muito melhor amanhã, ou alguém bem mais jovem do que a gente, que já nasceu com o celular na mão, vai chegar com uma solução ultra mega inovadora e vai engolir tudo que a gente fez até agora. Então, a gente tem que fomentar a inovação e ter essa vontade de crescer o tempo todo. Para tudo isso acontecer, precisa muita resiliência. A jornada do executivo, a jornada do líder, a jornada do empreendedor, muitas vezes é solitária. A gente não consegue dividir nossas angústias com todo mundo. É pesado. O que a gente vive, principalmente quando o ativo que a gente cuida é vida, é pesado. A gente toma decisões difíceis. Então, é sozinho mesmo, muitas vezes. É sozinho, é refletindo, é se angustiando. Mas a gente precisa ter, de fato, uma gestão do estresse, práticas de autocuidado, de inteligência emocional. Isso passa por uma organização de tempo também, prioridades. Aquele negócio de eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, não tenho tempo para mais nada, e eu sou top. Me desculpa, qualquer pessoa que trabalha comigo sabe que antes das 8 da manhã eu não vou atender o telefone. Eu acordo cedo, porque gosto, vou para a academia, faço tudo que eu tenho que fazer para mim. Eu só consigo ajudar você se primeiro eu tiver me ajudado. Então, eu cuido muito do meu tempo, da minha saúde. O que eu faço todo dia é pesado, eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável. E, como líder, eu incentivo todos os meus liderados a fazerem igual. Cuidar da saúde, fazer exercício físico, ter um hobby. Tudo isso é importante para que a gente consiga viver sob pressão, tomar decisão sob pressão e continuar se desenvolvendo. Estou cravado no meu tempo aqui, eu comecei às 2h08. Eu vou deixar como uma sugestão final o Pipeline de Liderança. Esse livro é o que a gente devia aprender na faculdade e a gente não aprende. A gente aprende a ser dono da verdade, mas a gente não aprende a ser líder. A gente aprende a ter poder de vida e morte sobre a vida das pessoas, mas a gente não aprende sobre posicionamento. E a gente, no mínimo, sai da faculdade líder de nós mesmos. No mínimo. Aqui no Pipeline de Liderança, os autores falam de 6 estágios da liderança, que vai desde você ser líder de si mesmo, até liderar pares, até passar a liderar outros gestores, e aí vai até o 6º nível, que é liderar grandes corporações. Então, se vocês ainda não leram esse livro, eu sugiro também, acho uma leitura interessante para a construção de quem a gente pode ser para os nossos liderados todo dia. E, por fim, eu deixo aqui o meu contato, esse QR Code aí vai levar para o meu perfil no Instagram. Quem quiser e tiver interesse em manter essa conversa aqui, vai ser um prazer falar com todos vocês. Eu, mais uma vez, agradeço pelo tempo e paciência e deixo aqui meu agradecimento à organização do evento, que está lindo, e a minha alegria de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado.